O currículo da influência Romani. Módulo 2. Rentabilizar a sua música. Este módulo foi desenvolvido por ILECAT para o currículo de formação do projeto Pulse Sound. Os objetivos do módulo 10 são fornecer conhecimentos básicos sobre plataformas e serviços de streaming e sobre a forma como podem gerar rendimentos para os artistas, explicar os contratos básicos da indústria musical e como negociar uma remuneração justa a quando da assinatura, explicar os princípios fundamentais relativos à cobertura legal de canções e a forma como um artista pode ser remunerado pelas coberturas, apoiar na prática os artistas a organizarem o seu tempo cotidiano de forma disciplinada, de modo a garantir tempo suficiente tanto para a criação artística como para as práticas de remuneração. Os tópicos. Os tópicos do módulo 10 são: tópico número 1, ferramentas e plataformas digitais para rentabilizar a sua música. Tópico número 2, indústria musical, assinatura de acordos e contratos com editoras. Tópico número 3, táticas de negociação, como negociar ao assinar com uma editora ou ao reservar atuações ao vivo. Tópico número 4, como obter legalmente lucros com covers de canções. Os resultados. Resultados da aprendizagem esperados são: conhecimento sobre serviços e plataformas de streaming de música, conhecimento sobre como negociar condições de remuneração justas a quando da assinatura de contratos ou da marcação de espetáculos, planeamento eficiente da vida cotidiana, que apoie tanto as práticas artísticas como as ações que contribuem para a rentabilização da música. Teoria. Na teoria, vamos estudar as ferramentas e plataformas digitais para rentabilizar a sua música. Como funciona a distribuição de música? O que são os serviços de streaming e as redes de distribuição? Como funciona a remuneração dos serviços e plataformas de streaming? Quais são as melhores plataformas de streaming atualmente? São essas as perguntas que vão nos guiar para perceber este módulo. Começamos pela distribuição digital de música. A distribuição de música é o processo de disponibilizar as suas canções para streaming ou transferência em lojas de música e plataformas de streaming, incluindo Spotify, Apple Music e Amazon Music, para além de plataformas de redes sociais. A distribuição digital de música garante receitas para os artistas que detêm direitos sobre as canções através de serviços de streaming. Neste gráfico temos um número considerável de aumento de músicas distribuídas mundialmente através das plataformas de streaming, dos anos de 2015 a 2020. Essa distribuição, se observarmos a partir de 2015, começou em torno dos 76 milhões de músicas distribuídas nas plataformas, mundialmente. Já em 2020, podemos notar que o número subiu para 400 milhões de músicas compartilhadas através de plataformas de streaming. Mas o que são os serviços de streaming? E o que são as redes de distribuição? Os serviços de streaming são plataformas que as pessoas utilizam para ouvir música. Os usuários eles pagam uma taxa mensal para ter acesso completo às plataformas de streaming. E os artistas que publicam as suas músicas nas plataformas de streaming recebem royalties destes serviços com base nos fluxos da sua própria música. Já a rede de distribuição é uma rede separada das redes de streaming. São redes que recolhem e distribuem os direitos de autor dos serviços aos artistas que assinaram um contrato com elas. Aqui na remuneração de serviços de streaming, podemos notar que as receitas do streaming assentam em procedimentos diferentes e complexos. A maior parte do dinheiro do streaming provém dos custos de adesão dos utilizadores, que são divididos pelo fornecedor de serviços digitais, ou seja, as plataformas de streaming, com base no número de vezes que uma determinada canção foi transmitida durante um determinado mês. A questão, portanto, é: como é que o artista é pago? Através dos muitos procedimentos de pagamento, também para a editora? São muitas perguntas, não é mesmo? Aqui vamos poder perceber neste tópico a remuneração, como funcionam as remunerações de serviço de streaming. Este é o principal geral relativo à remuneração dos artistas pelas plataformas de streaming. Cerca de 80% do total dos direitos de autor revertem a favor do proprietário do registro sonoro. O proprietário do registro sonoro é, normalmente, a editora discográfica, com a qual o artista assinou o contrato. Mas cada vez mais, atualmente, é também o artista.
Os restantes 20% são divididos com o artista a uma taxa que é determinada com base no contrato de gravação. É claro que, quando o artista não está inscrito em nenhuma editora discográfica e é ele próprio o proprietário da gravação sonora, ele não está sujeito aos regulamentos como tal, uma vez que a obra de arte lhe pertence totalmente. Tendo em conta o que precede na era digital, tal como tem vindo a prevalecer no início do século XXI, é importante que os músicos disponibilizem a sua música em plataformas de streaming para que possam ser descobertos e maximizar assim as suas hipóteses de ganhar a vida com a sua música. As melhores plataformas de streaming a partir de 2023. Essas são as melhores em termos técnicos, mas também são as mais populares. A seguinte lista compila as melhores plataformas de streaming para músicos atualmente. Spotify é a plataforma de streaming mais conhecida, tanto para streaming de música como para podcasting. Apple Music. Essa plataforma vem em segundo lugar em termos de popularidade. É o fornecedor de serviços de streaming da Apple. Amazon Music, que é o serviço de streaming e loja de música com milhões de músicas. YouTube, que é a plataforma de streaming e partilha de vídeos mais conhecida, onde os artistas publicam seus vídeos musicais e rentabilizam as suas faixas através do YouTube Content ID. Ultimamente, o YouTube Music, em constante evolução, funciona como uma plataforma separada apenas para streaming de música e proporciona outra oportunidade de rentabilização significativa. Tidal, que é um serviço de streaming baseado em subscrição para música, podcast e vídeos, tanto de lista de reprodução selecionadas como de conteúdo original. Por fim, Pandora, outra conhecida plataforma de serviço de streaming de músicas e podcasts que também proporciona ao utilizador uma experiência personalizada. Indústria musical. Assinatura de acordos e contrato com editoras. Os contratos e outros acordos juridicamente vinculativos são uma componente vital da vida profissional dos artistas. No entanto, a indústria musical no seu todo, especialmente os músicos e artistas emergentes, não estão tão conscientes deste elemento como deveriam estar. Em consequência, existem ideias erradas e efeitos desfavoráveis para a indústria. Especificamente, de acordo com o iMusician, de 2022, existem inúmeros procedimentos legais e contratos entre indivíduos, editoras, entre outros, que devem ser enumerados e explicados nesta parte. Vamos começar pelo contrato de banda. Um contrato de banda, como deriva do termo, é assinado entre os membros de uma banda, com uma duração determinada com base no acordo mútuo dos membros. Embora as bandas sejam geralmente indivíduos com objetivos comuns e propósitos partilhados, o que insinuaria que um contrato entre eles não seria assim tão importante, ele é, por outro lado, essencial, mesmo na fase de formação de uma banda. Um contrato de banda é crucial para gerir impostos e outras questões legais que possam afetar uma banda, tais como a divisão de rendimentos e responsabilidades, seguros, propriedade de instrumentos e maquinaria, bem como direitos de voto. O contrato também desempenha um papel crucial na gestão de quaisquer circunstâncias difíceis que possam surgir, como a saída de membros ou a ruptura da banda. Transferência de direitos para músicos e cantores. Este tipo de contrato diz respeito a músico a solo e a músicos ou artistas externos com os quais o músico pretende colaborar, por exemplo, para um evento ao vivo. A duração do contrato varia entre a duração mínima de 1 ano ou pode dizer respeito à duração de respectivo projeto no âmbito do qual os artistas vão colaborar. De acordo com o iMusician, ainda em 2022, o contrato de transferência de direitos é assinado por um músico a solo e por quaisquer outros músicos que pretendem contratar para uma atuação. O contrato regula e rege os pagamentos, a partilha de lucros e os direitos exatos concedidos e transferidos aos músicos externos pelo titular dos direitos. O acordo deve indicar inequivocavelmente que o artista pretende transferir os seus direitos. Deve também especificar exatamente quais os direitos de remuneração que são elegíveis para reembolso. Em geral, o documento deve ser tão pormenorizado quanto possível. Contratos com sociedades de gestão coletiva e editores. O que são sociedades coletivas? Essas sociedades atuam como gestores das suas canções, recebendo pagamentos pelo seu streaming e ficando com uma pequena parte de cerca de 10%. Um acordo com essas sociedades é chamado de contrato de cessão.
que é um contrato assinado entre a sociedade e os artistas, com uma duração mínima de 1 ano ou outros períodos diferentes. Para celebrar este acordo, os compositores e letristas contactam essas sociedades. O importante é estar atento ao que está prestes a ser acordado, uma vez que essas sociedades podem negociar ofertas diferentes. Por exemplo, podem pedir os direitos de autor de toda a obra. O mesmo se aplica às editoras musicais, a quem os artistas também podem ceder os direitos de autor, como pagamento de um adiantamento respectivo. Contrato com uma editora discográfica. O acordo mais importante, especialmente antes da era digital, quando as editoras discográficas dominavam a indústria musical. Um artista assina este contrato com uma editora discográfica com uma duração que pode variar de 1 a 10 anos, e prevê que o artista transfira os direitos de gravação para a editora, que estiver interessada em assinar com o artista e representá-lo. Este contrato aplica questões legais a muitos aspectos da carreira do músico, desde a distribuição ao marketing, as percentagens que o artista recebe, ao volume e formato da produção, à exclusividade, à duração, aos direitos de merchandising e até mesmo se a editora também se encarregará das redes sociais do artista ou não. O artista, ao assinar com a editora, deve prestar atenção à taxa de royalties, ou seja, aos royalties que receberá pela distribuição da sua música, bem como às possíveis deduções e a qualquer compromisso que possa estar previsto no contrato. Contratos de distribuição. São as editoras discográficas que normalmente tratam deste acordo, desde que o artista tenha assinado com uma editora. No entanto, se um artista independente desejar lançar a sua música de forma independente, sem assinar com uma editora discográfica, deve contatar diretamente os distribuidores e assinar este contrato com eles, transferindo-lhes o direito exclusivo relacionado apenas com a distribuição da música ser lançada, tanto digital como fisicamente. Deve prestar-se atenção ao facto de os lançamentos físicos incluírem também o fabrico de vinil, de CDs, por exemplo, e não apenas essa distribuição. Este contrato regerá principalmente a área de distribuição, as peças musicais a que se aplica o acordo, questões de lançamento, custos e pagamentos, transações com eventuais sociedades coletivas, e a sua duração varia entre 1 a 5 anos. Os contratos acima referidos são os principais e mais importantes para a carreira de um músico. No entanto, existem alguns outros. Em primeiro lugar, os contratos entre os artistas e os seus managers e agências de apostas. Estes contratos definem a relação entre as partes envolvidas, os seus deveres e a sua remuneração. Para além disso, existem os contratos de licenciamento. Estes são assinados entre os proprietários das canções e alguém que queira utilizar a sua música. O contrato licencia a sincronização da música protegida por direito de autor com qualquer outro tipo de conteúdo, como filmes, vídeos, televisão, entre outros, e especifica o que será utilizado, bem como a compensação monetária do detentor de direitos. Táticas de negociação. Como negociar ao assinar com uma editora ou a reservar atuações ao vivo? A negociação aplica-se especialmente ao desenvolvimento profissional dos músicos e dos profissionais do setor da música, mesmo quando negociam um contrato com uma editora discográfica ou uma sociedade coletiva, já que, como já referido, fornecem e negociam ofertas diferentes, ou ainda quando negociam com gestores ou locais para reservar uma atuação ao vivo. Especificamente, quando o artista discute com um local para reservar uma atuação, está efetivamente a negociar desde o pagamento e as percentagens a serem compensadas pela venda de bilhetes até a promoção do evento. A primeira tática é encarar a discussão como um desafio de resolução de problemas. Qual é o verdadeiro desafio aqui? Chegar a um acordo que beneficie ambas as partes e lhes ofereça o que pretendem, sempre através de um compromisso. É importante encarar uma discussão negocial como um desafio em si mesmo, daí que não seja a outra parte nem como um inimigo, nem como um amigo. É mais eficaz encarar a negociação como um desafio e que as duas partes que negociam são parceiros no mesmo desafio. Desta forma, insiste-se em conseguir o que se quer, sem destruir as pontes de comunicação entre si e a outra parte, e para o efeito propõe-se uma mentalidade eficaz. Utilizar, por exemplo, nós, em vez de eu ou tu, salientar os pontos em que ambas as partes estão de acordo e, principalmente, concentrar-se na construção de uma parceria a longo prazo. Táticas de negociação. Como negociar ao assinar com uma editora ou reservar atuações ao vivo. A segunda tática está relacionada com a compreensão das motivações de ambas as partes.
O que é crucial numa negociação não é o que a outra parte quer, mas por que eu quero. Compreender as motivações da outra parte é o que ajudará a negociação a ultrapassar potenciais obstáculos e conflitos. Uma pequena conversa pode ser útil para identificar as motivações e razões por detrás da persistência da outra parte em determinados pontos. A identificação destas ações pode provar que a outra parte não é negativa em chegar a um acordo, mas que é efetivamente difícil para ela concordar com o que lhe é pedido. Por conseguinte, o acordo deve ser alcançado de forma amigável, mas, sobretudo, clara. A última tática diz respeito à importância de normas objetivas na gestão de um conflito que possa surgir durante a negociação. Haverá um momento em que seus interesses e os da outra parte divergirão, por muito amigável que seja a negociação. Por exemplo, um artista discute a marcação de um espetáculo com um local. O artista quer que o local o promova, mas o local quer que o artista se encarregue disso sozinho. Outro exemplo, um agente pede a um artista um pagamento de 20%, enquanto o artista pode ou quer dar-lhe apenas 15%. Sempre que possível, basear-se num critério objetivo. É a melhor forma de resolver o conflito. Voltando ao exemplo da percentagem pedida pelo empresário, a melhor solução para o conflito seria procurar saber qual é o padrão típico na indústria musical e depois voltar à mesa com uma proposta relevante e ajudar a chegar a um acordo. Como obter legalmente lucros com covers de canção? O que é uma cover canção? Uma canção cover? Uma canção é considerada um cover se não tiver feito alterações significativas à melodia ou ao caráter da canção original e se estiver usado a mesma letra. Qualquer coisa que faça alterações significativas à canção original será considerada uma versão derivada e não uma cover. Essa última seção visa esclarecer quaisquer equívocos que possam existir quanto ao fato de um artista poder legalmente fazer um cover de uma canção e ser remunerado ou não. Uma canção é considerada um cover se não tiver feito alterações significativas à melodia, como já vimos. Portanto, no entanto, a questão de como fazer covers de canções e lançá-las legalmente é de modo a serem também remuneradas. Ela tem principalmente a ver com questões de licenças. Especificamente, a questão das licenças é bastante simples no que respeita ao lançamento de covers em plataformas de streaming, porque essas plataformas asseguram a existência de licenças gerais, de modo que os artistas não precisam de fornecer uma licença específica para distribuir os seus covers. Em termos analíticos, uma licença geral é uma licença única concedida a um utilizador de música, por exemplo, uma estação de rádio, uma empresa de televisão, uma plataforma de streaming, e permite utilizar a música sob qualquer forma, pelo que não são necessárias licenças individuais, como licenças de sincronização ou mecânicas. No entanto, a situação acima descrita altera-se no caso do lançamento de canções cover também em plataformas de descarregamento, em que o artista deve obter uma licença mecânica. Uma licença mecânica, neste caso, abrange principalmente um mínimo de 200 descarregamentos e cobre apenas a gravação áudio do cover do artista, e diz respeito aos direitos de autor que são acordados a pagar pelo criador musical ao titular dos direitos de autor de canção original, apenas se esse tiver concedido a sua autorização para o lançamento apenas em áudio do cover, incluindo lançamentos digitais e físicos. Por conseguinte, a situação é muito mais simples quando se pretende fazer um cover de uma canção e lançá-la em plataformas de streaming. As licenças estão previstas e o criador pode ser transmitido remunerado. Pelo contrário, os procedimentos específicos de licenciamento dizem respeito ao lançamento em plataformas de descarregamento, bem como no YouTube, o que também diz respeito ao aspecto visual do lançamento, e a monetização beneficiará, na maioria dos casos, apenas o titular dos direitos de autor, a menos que sejam adotados procedimentos específicos para as licenças. Prática. Exercício número 1. Organizado antes de monetizado. Como organizar a criação da música no dia a dia? Para um músico que também pretende gerir de forma independente procedimentos específicos para sua remuneração justa, é importante dispor de tempo suficiente para esses procedimentos, mas também para suas práticas criativas. Para isso, este exercício ajudará os músicos no processo de se organizarem diariamente antes de tentarem ganhar dinheiro. A organização da vida cotidiana é importante quando o músico procura rentabilizar-se de forma independente, daí o foco na mentalidade empreendedora, porque também precisa de dividir o seu tempo de forma de garantir tempo suficiente para as atividades
criativas. Exercício número 2. Uma simulação de negociação. Este exercício testará os conhecimentos adquiridos pelos alunos relativamente às táticas de negociação quando discutem termos de cooperação com gestores locais, entre outros. Os alunos serão divididos em grupos de 2 ou no máximo 4 pessoas, sendo 1 ou 2 músicos e os outros potenciais gestores ou responsáveis por um local. Os participantes serão envolvidos em cenários específicos relativos à sua negociação. O primeiro cenário consistirá em discutir com os potenciais gestores os seus deveres, responsabilidades, compromissos de ambas as partes e, evidentemente, a percentagem de remuneração. Os gestores querem 20% e os artistas querem 15%. O segundo cenário consistirá em negociar com um local para reservar um espetáculo ao vivo. A negociação abrangerá questões de compensação obtidos com a venda de bilhetes e a promoção do evento. Depois de todos os participantes concluírem suas negociações, enquanto os restantes participantes observam, todos discutem as negociações efetuadas, se faltou alguma coisa nas discussões, por exemplo. Muito obrigado pela vossa atenção.